Olá, boa noite a vocês. Espero que estejam bem. Eu sei que nesta reunião de hoje, né, a maioria ia participar da reunião da segunda-feira. Então, talvez nós tenhamos um número um pouco reduzido de cursistas hoje. Mas a reunião nós vamos fazer da mesma forma, né? E vocês vão comentar em que ponto, né, está a implementação de vocês. Tem alguns cursistas ainda que me avisaram que irão chegar. E nossa, sobre a reunião de ontem, né, que acho que tinha alguns professores daqui que iriam participar, sem condições. Como eu moro no interior, aqui o sinal de internet estava muito fraco, muito ruim. Eu tentava conectar, não ligava. Aí o que estava funcionando era o meu WhatsApp, que era o que eu conseguia então me comunicar e conversar com vocês. Mas então acho que dá pra gente dando início aqui, né? Então, nessa reunião dessa semana, como foi comentado, é uma reunião em que vocês vão comentar sobre as implementações, né? Quem já iniciou ou quem não iniciou, em que ponto está. Ela não diz respeito às metodologias que até então nós já vimos, né? Que é a cultura maker e a rotação por estação. Então, na nossa agenda, nós vamos ter um acolhimento, né, de 5 minutos, retomar um pouquinho em relação às duas metodologias. Posterior a isso, então, vocês vão comentar sobre os relatos de implementação, né? Sobre o andamento, como está as atividades. É uma reunião mais curta, assim, comparada com as demais, ainda mais daí se nós tivermos um número um pouco reduzido ali dos cursistas. Então, aqui só para lembrá-los, então, né, que a primeira atividade avaliativa de vocês, que acredito que já esteja pronta, né, que foi o plano de ação, que vocês elaboraram em conjunto, talvez cada um teve que fazer alguma modificação individualmente, mas ela será entregue, então, dia 17/11. Pensando que hoje é o último dia do mês, então aí falta 17 dias, né, 2 semanas mais ou menos para entregar. Vocês têm até uma sexta-feira, dia 17, então, para entrega. Na próxima semana, 7 dias depois, então, vocês fazem a entrega do relato de implementação. Ele vale 60 pontos. E aí, como eu comentei na semana passada, caso vocês queiram entregar o plano de ação, por exemplo, sobre a metodologia da Cultura Maker. O relato de implementação, se vocês quiserem entregar sobre rotação por estação, pode. Então, não precisa necessariamente ser o mesmo, né? O plano e o relato. Mas, claro que em ambas as atividades avaliativas, elas precisam, então, conter uma das metodologias, né? Ou a cultura maker ou rotação por estação. Então, aqui, como uma forma de acolhimento, primeiro nós temos essa charge, e aí essa charge diz o seguinte: tanto ainda a percorrer, tanto já percorrido. Então, nós temos ali a simbologia de 5 quadradinhos, e aí nós, né, tanto ainda a percorrer, tanto já percorrido. Então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa charge, relacionando com a nossa jornada até o momento, tendo em vista que nós já estamos na metade, né, da nossa jornada. Então, já percorremos um bom caminho da nossa jornada e temos ainda um belo trajeto pela frente. Qual a maior aprendizagem que você elaborou até o momento na nossa jornada? Então, eu vou passar para vocês um link, né, do Mentimeter. E aí, pensando então nessa pergunta ali, qual que é a maior aprendizagem que vocês já tiveram, por exemplo, até o momento nessa jornada? Ah, eu não conhecia a metodologia tal, eu aprendi a fazer isso, eu fiz aquilo, ou por enquanto não aprendi nada, ainda espero, né, tenho expectativas. Então, é mais ou menos assim que nós vamos responder. Deixa eu colocar para vocês aqui, enviar o link de acesso. Então, essa resposta que vocês vão colocar, qual a maior aprendizagem que você já elaborou até o momento, né, na nossa jornada,
Vocês vão acessar, então, esse site aqui, mente.com, tá? E aí vocês vão digitar esse código. Acho que deixa eu enviar ele aqui para vocês. Se eu consigo copiar aqui, fica mais fácil. Ó, vejam se com esse link que eu enviei ali, ele entra direto, vocês já conseguem fazer a resposta, aliás. Daí... Ou deixa eu fazer assim, mente.com. E aí o número é 6521 2254. Ok. Veja se vocês conseguem acessar para responder. Caso contrário, me avisem. Que daí, conforme vocês vão respondendo aqui, eu já consigo receber as mensagens automáticas. Será que deu certo o acesso? Não acessa? Tá. Então, deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu fazer uma aqui rapidinho, então, se não tá acessando. Eu faço outra. Agora ele só não tá aparecendo para mim colocar a quantidade de questões, de respostas. Estranho. Sem imagem. Bom, ou se não, acho que vamos fazer aqui pelo chat, então. Já que nós não conseguimos abrir, deixa eu enviar a pergunta aqui. Então, ó, a pergunta é, né, qual a maior aprendizagem que você elaborou até o momento na nossa jornada? E aí vocês podem, então, escrever ali se houve alguma contribuição ou não, né, e aí a gente discute um pouquinho a respeito. Deixo para essa atividade uns 2 minutinhos, acho que é o suficiente ali para vocês escreverem.
Uhum. Professor Dailton já colocou ali, administrar os contratempos. Verdade. E quantos já nessa jornada? Mais alguém? Vamos ver o que a prof. Geralda colocou. Sobre a cultura maker, aprendi como é bastante significativo trabalhar mais com o concreto, onde eles se interessam mais pelas aulas e usam da criatividade em si. Ótima afirmação, né? Tendo em vista que essa metodologia, ela desperta esse senso mais criativo dos estudantes, já que eles estão, de certo modo, mais ativos ali no processo, né? Naquela construção do concreto. Prof. Daiane não tinha conhecimento prévio, né, das propostas, mas na implementação com os alunos foi significativo. E a prof. Lucimara ajustar as atividades do dia a dia no contexto de sala de aula, aprender a lidar com os desafios. Ótimo. E prof. Maiara, maior desenvolvimento com os alunos. Participação. Ok. Então, acho que passada por este momento aí das contribuições, vamos dar seguimento aqui. Obrigada por todas elas. Acredito que elas são pertinentes, né, dentro desse contexto ali, porque cada jornada ela é diferente, né? Ela traz uma abordagem diferente e vocês podem sair com um novo conhecimento. E esse conhecimento, então, pode ser até depois repassado para outros professores, mas inclusive o foco principal aqui que nós fazemos a formação é para os nossos estudantes. Então, lembrem-se, o que fazemos ecoa. Tudo que a gente pratica e realiza vai para frente. Nossas ações reverberam em nossos estudantes, na nossa escola e com os nossos pares, gerando impacto positivo em múltiplas realidades. Então, quando nós nos esforçamos, por exemplo, em estar participando da formação, em elaborar um plano de ação e depois desenvolver na sala com os estudantes, verificar se aquilo vai dar certo, apresentar os pontos positivos, os pontos negativos, é isso que, como a frase comenta ali, é o que nos faz ir para frente, né? O que mostra o nosso desempenho na escola, é onde os alunos comentam, o professor tal fez tal atividade, bem bacana, não sei o quê. Então, e isso é o que reflete na nossa escola e na comunidade escolar como um geral. Então, aqui vamos retomar, né, um pouquinho sobre as duas metodologias que foram vistas até o momento. Então, professor, vamos retomar as experiências que você teve conosco nos últimos encontros sobre cultura maker e rotação por estações. Para isso, apresentamos abaixo duas situações e você deverá escolher quais das duas metodologias que já vimos melhor se adequa a elas, né? E aí, justifique sua resposta. Então, aqui eu vou apresentar duas situações, né? Elas têm por objetivo, então, mais explorar esses conhecimentos de vocês, né, sobre a cultura maker e a rotação por estação, focando em situações de aprendizagem. As duas situações que vão ser apresentadas, elas são situações do contexto da sala de aula, né, das quais vocês podem avaliá-las, né, pode escolher qual das metodologias se adequaria melhor, né, às determinadas situações e aí justificar o porquê da escolha. Assim, eu vou então apresentar essas duas situações e aí vocês fazem então a possível avaliação. Então, na primeira situação 1, você tem uma turma com 35 estudantes. 10 deles são de sala de recurso e aprendem muito com atividades práticas. 15 são bastante agitados. 7 são muito participativos e aplicados. Por fim, 3 deles desanimados.
Acho que eu vou apresentar as duas de maneira geral e aí depois a gente conversa, né? Vocês sugerem a respeito. Situação 2. Você tem uma turma com 30 estudantes. 20 deles são bastante tranquilos e, na sua maioria, entregam as atividades quando requerido. 4 são muito agitados. 4 são bastante participativos. Por fim, 2 deles são bem desanimados. Em relação à situação 1 e à situação 2, num geral, pensando ali nos critérios, né, em relação à metodologia, qual deles que vocês colocariam para cada situação e sugiram os motivos do porquê? Quem que poderia comentar com nós? Algum professor ali para ver qual situação que se encaixaria com uma das metodologias? Talvez as duas podem ser repetidas ou uma para cada situação. Quem que teria algum palpite aqui, alguma sugestão para como nós poderíamos encaixá-las? Pode falar, Pro, fica à vontade. Então, assim, pelo que eu percebo ali das duas situações, acredito que tanto uma quanto a outra, tanto cultura maker quanto rotação por estação, caberia nos dois casos, né? Até penso eu, como eu não sou a professora da sala, eu sou professora de educação especial, eu acompanho o meu aluno dentro da sala de aula, eu percebo essa questão, essa dificuldade do professor estar ali administrando uma aula um pouco mais lúdica, um pouco mais participativa dos alunos, até por conta das atribuições ali que a SEAD impõe. Então, assim, vejo que essa questão aí, tanto uma quanto a outra, caberia ali para as duas situações, porque são alunos diversificados. Então, tanto a cultura maker quanto a por votação seria de grande avalia ali para os alunos, de grande valia para os alunos, para a aprendizagem deles. Um momento diferente, uma aprendizagem assim mais, bom, vejo eu que até mais significativa, né? Mais algum professor que poderia contribuir? Quem sabe tem uma opinião diferente ali para sugerir em relação às situações? Assim, uma coisa que eu vi que difere da situação 1 com a situação 2 é que na situação 1, né, os alunos gostam de atividades práticas. Então, quando eu li num primeiro momento, eu já relacionei cultura maker, né? Porque eles podem fazer algum projeto, alguma coisa prática. Mas depois, e ouvindo que a professora Daiane comentou, as duas poderiam se encaixar em ambas, porque na rotação por estação, como eu organizo estações, eu também posso então fazer em uma delas uma atividade prática, né, para que os alunos ali se interajam, façam o que precisa, passados minutos vão para outra estação. Então nada impede que ambas as situações, né, combinem perfeitamente com as duas metodologias. Então eu concordo. Quando eu li, primeiramente parecia não, é cultura maker, mas depois relendo e ouvindo o que a professora Daiane comentou, sim, realmente as duas se encaixam. Então vamos lá para o nosso momento dos relatos de implementação. Acredito que agora os cursistas que iriam participar da terça são esses mesmo, né? Como eu comentei no início, a maior adesão era para os cursistas na segunda, né? Ontem que eu teria mais cursistas, que hoje muitos tinham aula, ainda vi ali até, tinha alguns chegando em casa e tudo, mas acho que agora dá para a gente ir para essa parte. Então, agora que já retomamos algumas características da cultura maker e da rotação por estações, chegou o momento de compartilharmos as produções já realizadas na jornada.
Então, vocês vão fazer podem se encaixar em um desses tipos de apresentação. Nada de slides, assim, só se vocês quiserem apresentar a tela, mostrar o plano ou algo do tipo. Mas se não, vocês podem se encaixar nos relatos que vocês já fizeram, né, que já foi implementado. Então vocês podem comentar início, meio e fim de como foi. Ou então, relatos de implementação que está parcial, que vocês já começaram, que ainda falta finalizar. Então, vocês vão contar qual é o plano, qual é a turma, a escola, né? Fazer um apanhado geral assim em relação a isso. E também, se você não começou a implementação ainda, você vai falar então do seu plano de ação, né? O que você elaborou juntamente com o seu grupo e o qual talvez você necessitou então fazer uma possível adaptação. Quem já implementou, então vocês vão, né, comentar do início ao fim, e inclusive vocês já podem até ir lá no Class depois e já entregar então esses trabalhos caso eles já estejam prontos, tá? Então acho que mais ou menos seria isso. Quem que gostaria de iniciar essa parte, assim? Claro que depois, conforme os colegas forem comentando, caso vocês queiram sugerir alguma coisa, perguntar, comentar alguma coisa no chat, né? Então vocês ficam à vontade para isso. Alguém gostaria de comentar falando sobre como está o seu relato? Oi, Prof. prof. Oi. Eu tô chegando no computador aqui, eu gostaria, mas deixa eu me logar aqui, eu já falo, tá bom? Tá, pode ser então. Tá, uns minutinhos só. Tá, então enquanto isso, professor, já que a prof. Lucimara levantou a mão, então podemos deixar ela iniciar e depois você? Ok, pode Ok, ser. então tá bom. Prof. Lucimara, fica à vontade. Estão me ouvindo? O microfone Sim, não tá legal. dá para ouvir. Então, eu já comecei, né? Comecei minha implementação, já estou até finalizando ela, né? Eu fiz referente à cultura maker, né? E separei, tipo assim, peguei 2 turmas, eu tenho 4 turmas, mas selecionei só 2 delas, né? De 8º ano. E como eu trabalho com geografia, eu queria criar alguma coisa assim, né? Para ajudar eles nas aulas e tal. Aí eu pensei em criar jogos geográficos, né? A gente elaborar um tipo de jogo com algum conteúdo, né? De geografia. Aí, a princípio, a gente separou os grupos até, né? De 6 pessoas e fomos fazendo os joguinhos, assim, jogo da memória, trilha. Assim, eu até me surpreendi, sabe? Com o que saiu, né? Porque de começo, assim, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo, o que eu tô fazendo? Mas deu super certo, sabe? E daí até hoje, que foi o dia deles jogarem, assim, né, os jogos, eu vi ali que tinha uma rotação por estação, porque eu coloquei, tipo, separei os grupos e coloquei os jogos, né, e daí eles foram passando cada grupo em uma mesa ali, trabalhando. Tipo assim, é o mesmo conteúdo, né, a mesma disciplina, a mesma metodologia, mas eram assuntos diferentes, né, trabalhando. E daí agora eu estou fazendo até a parte teórica do trabalho ali, colocando nos slides lá, e eu percebi bastante, assim, o que ajudou eles, né? Tipo, para estimular o processo de atividade, colocar eles para pensar em estratégias, formas, né, lúdicas para determinar o conteúdo para eles. Aí eu até pedi a opinião de uma pedagoga, né, que trabalha comigo, ela deu um feedback dela e tal. Eu achei, tipo assim, que deu super certo, né? Na hora que a gente vê o trabalho pronto, né? Até fiz uns videozinhos, montei um vídeo, né, com as fotos e tal do trabalho. Eu vi, assim, que deu um resultado muito legal. No começo a gente fica um pouco apavorado, né? Meu Deus, tipo, 40 alunos numa sala, né? O que eu vou fazer? Colocar eles trabalhar em grupo, então, é um pesadelo às vezes, né, professor? Mas deu super certo, eu gostei bastante, sabe, da cultura maker, de fazer, você criar, porque às vezes eles falam, a gente quer jogar. Mas no colégio que eu trabalho não tem muita alternativa, sabe, de buscar um jogo, alguma coisa assim. Os poucos que tem, né, são alguns jogos matemáticos e tal, eles não tinham muita escolha, eles não conheciam nada. Daí hoje até a gente trabalhando com bandeiras, trabalhando com países, com capitais, eles conhecem bastante, sabe, começam a aprender ali jogando, brincando, né, que a gente fala. Essa foi a minha experiência
com a implementação. Tá. Prof, não sei se você comentou, que agora uma coisa minha, assim, você usou materiais recicláveis, tinha na escola, eles precisaram trazer? Sim, a gente usou papelão, tinha na escola, né, as caixas, a gente pegou papelão, e daí, tipo, tinta, alguns com lápis de cor mesmo, sulfite, outros pegaram coisas de casa, uns lá fizeram umas pranchinhas de madeira, sabe? Fizeram as pecinhas do jogo de madeira, assim, eles foram trazendo o que tinham ali, o que a gente tinha na escola, né, que não tinha muita coisa, e a gente foi usando isso mesmo, papel, as coisas assim. Bacana. Ok. Ótimo. Assim já deu pra. Você então já tá nos finalmentes, né? Porque você até já fez com que eles jogassem. Eles se trocaram assim, por exemplo, quem confeccionou um jogo, outro grupo jogou. Como é que foi essa? Sim, eu montei uma caixa e coloquei todos os jogos dentro. Daí eu levei para uma turma, depois foi outra turma, sabe? Ah, sim. Troquei os jogos e os grupos também, né? Jogaram o jogo do outro e tal. Foi bem bacana. Bacana, prof. Obrigado, então. Acho que agora o professor João Carlos já tá logado certinho. Sim. Então Estão fica me à ouvindo? vontade. Sim. Maravilha. Tá, professora, eu estava no carro, então estava meio que tentando, né? Assim, então, primeiro eu queria falar em relação à minha experiência ali de ter colocado em prática e depois entrar propriamente no trabalho que nós fizemos. Eu não sei, você tinha comentado da questão de já apresentar e aí já finalizar, daí só deixar ali a parte escrita, né? Sim. Eu posso fazer os dois. Mas eu queria comentar, eu fiz os dois, tá? Eu fiz as duas implementações, tanto a Cultura Maker quanto a rotação por estação. E a rotação por estação me ajudou muito, muito, muito. Quero contar essa experiência, depois eu falo da minha implementação, tá bom? Eu estava com uma turma dando aula de RH, no segundo ano a técnico, que já estão passado e não querem mais aprender, não querem mais nada com nada, já estão passado praticamente, então um desafio muito grande porque o nosso aluno hoje ele é movido a nota, né? Então, um grande desafio. Então, aquela apatia que começou agora nesse trimestre, muito grande, e a rotação prestação me salvou nessa situação, nesse momento. Eu implementei semana passada e foi muito bom. Né? Eu vou falar um pouquinho, posso? Tem tempo? Ou já vou para o meu outro Tem, implementação? fica tranquilo. Bacana a Legal. experiência. Maravilha, foi muito bacana, porque eu tirei eles de uma estagnação, uma água de poço, acho que movimentava mais do que eles, tá? Tanto era, assim, a situação ali que estava difícil, né? Então, eu propus, então, a rotação por estação, né? Eu peguei lá uma estação, seria, então, aquela pesquisa que eles tinham que fazer sobre aposentadoria, tá? Que era o que estava propondo ali no RCO. Então, eu peguei, a primeira estação seria, então, a pesquisa no computador, né? A segunda estação seria, então, fazer uma pergunta sobre aquilo que eles aprenderam. A terceira estação vai responder, eles vão rotacionar, todos vão passar por todas as estações. A segunda responderia. E a última estação, eles tinham que procurar um professor ou alguém que estava para se aposentar ou já estava aposentado, mas estava trabalhando no colégio e conversar sobre o assunto. Foi muito legal mesmo, porque daí eles fizeram entrevista com a professora, né, a última etapa ali, e todos passaram pela rotação, né, foi muito bacana porque eu consegui tirar ele da apatia, né, e fazer com que eles trabalhassem um pouco, colocando eles no compromisso de buscar também o conhecimento. Então, para mim foi muito 10 essa dinâmica, né. Então, agora eu vou para aquilo que eu tenho fotos, eu tenho um monte de coisa que eu não me preparei, prof, senão eu já estaria mostrando aqui. Está no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não sei se eu consigo por aqui pegar no celular, também não me preparei, mas eu vou comentar então. Na próxima aula eu posso trazer as fotos. Eu já tenho todas as fotos, tá? Então, tá. A minha proposta foi em cima do Cultura Maker, né? Muito 10 também essa atividade. O que eu fiz?
eu queria trabalhar com eles, então, a questão das profissões, né? Questões das profissões. Isso eu fiz no segundo técnico também. Eu pensei em fazer no terceiro ano, mas naquele momento eu implementei naquela turma que já estava um pouco mais adiantado no conteúdo, que eu pude estar entrando, inserindo esse conteúdo dentro, de uma forma diferente, né? Porque na verdade já estava proposto lá. O que eu fiz então? Eu falei sobre o assunto, conversei com eles sobre o assunto, propus a dinâmica com eles, expliquei como que seria. Então, daí eu pedi como tarefa de casa para eles pesquisar sobre algumas profissões e eles estariam, então, procurando informação sobre eles escolheriam eles estariam escolhendo qual profissão que eles queriam e pesquisando sobre aquela profissão. Na outra semana, quando eles vieram, aí, então, que eles colocaram em prática a propriamente dita cultura negra. O que eles fizeram? Nós fomos na biblioteca, e na biblioteca nossa, eles ganham, todo ano, eles ganham um material, cartolina, né, e um monte de coisa lá que os alunos trazem. E tinha um material lá que estava velhinho já estava querendo mofar já, estava para estragar. E aí eu peguei, então, nós pegamos esse material e eles fizeram as fichas. Então, o que nós fizemos? O que eles fizeram, né? Eles, baseando naquele conhecimento do trabalho que eles fizeram de pesquisa, eles iam fazer tipo uma carta de trunfo, né? Alguém lembra do trunfo? Lá de, acho que uns 10 anos atrás, tinha um super trunfo, né, que falava, né? Que aí, então, por exemplo, lá da aviação, aí tinha lá, ele dava algumas perguntas e o outro tinha que tentar adivinhar qual que era aquele avião, né? Então foi mais ou menos assim. Então eles montaram as cartinhas com as perguntas daquela profissão específica que eles pesquisaram, né? E aí então, ao montar, depois de terminar de montar, eles então puderam brincar com o joguinho, né? Então eles foram para a prática que então tá jogando. Terminado, eu até tenho uma carta, tá ficando cá. Eu tenho uma cartinha para mostrar. E aí, então, essa cartinha, a proposta deles foi deixar na biblioteca para que outros alunos, ou terceiro ano, ou um professor, possa estar trabalhando as profissões, levando eles lá ou na biblioteca, ou levando a cartinha na sala de aula e trabalhando com eles sobre as profissões. Talvez uma aula vaga, né, dando a cartinha para eles trabalhar ali sobre as profissões. Então, a grosso modo, né, em modo geral, foi isso, prof. Mas é bem rico as fotos, pena que eu, né, mas enfim, eu vou mostrar na próxima aula, tá bom? Ótimo, professor, bacana, porque eu estava pensando assim, porque no relato de implementação, né, que você vai conseguir então mostrar todos esses detalhes, porque você vai fazer uma apresentação para isso, vai ter um tempo maior e aí você mostra as fotos para nós, mas já fiquei curiosa aí para ver como que foi essa confecção. Bem bacana. Eu até gostaria de, na próxima aula, mostrar, se for der tempo, as fotos dos dois, porque eu tirei foto dos dois, tanto da cultura make quanto da rotação. Então, mostrar a foto dos dois foi muito legal, muito bom. Tá, me lembre então, na próxima quarta-feira, que aí a gente deixa um tempinho reservado, você já se organiza ali para mostrar então para turma N. Ok, Ok, professor. obrigado. Obrigado. Valeu. Nada, tchau, tchau. Acho que agora a prof. Daiane, né, que levantou a mão, seria a que gostaria de comentar? Sim, professora, eu só não estou com a câmera aberta porque deu um probleminha no meu celular e daí a câmera não está funcionando. E daí eu não consigo usar o computador também, porque também tá bom. Daí eu não vou, infelizmente eu não consigo aparecer aí. Mas eu implementei, sim, fiz a implementação na escola. Então, como eu sou professora de educação especial, eu sou PAE, eu tenho um aluno só. E daí eu pedi para a professora de projeto de vida, inclusive para ela disponibilizar um horário dela para eu estar fazendo essa implementação com os alunos. Segundo o que foi elaborado lá com o grupo, seria a cultura maker, né? Só que eu acho que o meu ficou um pouquinho diferente, porque eu não consegui fazer a implementação inicial ali, né?
no caso do trabalho, eu não consegui implementar na sala. Por quê? Porque eles são muito desmotivados. Eu fiz com a turma do primeiro ano, do médio, porém, eu não fiz com a minha sala, com a turma onde o meu aluno está. Eu fiz com uma outra turma, porque eu vi que seria mais sério, eles levariam mais, teriam mais seriedade ali para estar participando ali do trabalho. Então, assim, a proposta foi sobre empregabilidade. E eu só joguei assim essa proposta e pedi para que eles me ajudassem para elaborar. Então, o que eles deram de informação para a gente estar ali fazendo essa proposta? Então, nós dividimos em 3 grupos. Um grupo seria uma empresa que estaria contratando, um outro grupo seria os candidatos das vagas. E um terceiro grupo iria fazer um jogo, aquele jogo de tabuleiro. Então, um terceiro grupo faria esse jogo. E daí eu achei assim tão legal, assim, eu gravei, eu tirei foto, achei tão interessante porque eles realmente incorporaram e eles realmente sentiram na pele o que é assim estar diante de candidatos, estar ali à procura daquela vaga, querer muito essa vaga, o fato de aceitar ali a resposta negativa de não foi você o candidato que foi escolhido ali para a vaga, assim, ficou muito legal. Eu não imaginei que seria tão legal como ficou, realmente eles incorporaram ali. Aí, assim, as empresas elaboraram ali questões, ali requisitos ali para as vagas, eles fizeram a entrevista, então eles se dividiram, a própria empresa se dividiu em grupos ali, de 2 para estar fazendo a entrevista, até então para dar tempo, porque foram 2 aulas que a gente utilizou, e daí nós iríamos terminar nessa semana, mas como a escola alagou, a gente não conseguiu, nem teve aula, provavelmente essa semana nem vai ter aula por conta dessa situação, né? Mas assim, a próxima semana vou estar gravando, até tirando foto, enfim, tabuleiro, até brincando mesmo com eles no tabuleiro para ver como que ficou, porque eles levaram para casa para terminar. Mas assim, ficou muito legal. Eu fiquei assim muito satisfeita com a proposta que eles deram. Então, eles usaram folha de caderno, eles usaram as próprias cadeiras da sala, eles fizeram no final, para eles decidirem 2 candidatos que foram aprovados para as vagas, quem seriam os finalistas ali, realmente, eles fizeram uma dinâmica, e daí, assim, ficou muito legal. Então, assim, é isso que eu consigo estar falando aí de todo o trabalho. E eu acho, até então a professora me oriente, eu acho que encaixa realmente na cultura maker. Ou seria por estação, acho que na maker mesmo, né? Porque eles fizeram todo, Sim. eles mesmos elaboraram, né? Maker se encaixa mais, né? Pelo fato ali que eles tiveram a autonomia, né? Para trabalhar na parte concreta mesmo. E é isso que eu tenho para falar, mas ficou muito interessante, assim, ficou muito satisfatório ali. Bacana, prof. Já tá bem encaminhado também, acho que vai ter bons resultados aí, né, para comentar em relação na implementação, né? Então, obrigada aí pela explanação, prof. Acho que agora na ordem, prof. Geralda, então. Oi, prof, boa noite. Então, prof, para começo, a gente fez uma roda de conversa onde todos expuseram ali qual a profissão que gostaria de exercer e, e pesquisaram alguma coisa sobre essas profissões. E aí eu falei que a gente tinha que fazer um jogo, então assim, eles ficaram bastante interessados, daí uma aluna já se prontificou a desenhar o jogo. Ela desenhou o jogo no celular, escolhendo ali, eles mesmos escolheram as profissões que eles queriam colocar no jogo, e só não foi implementado ainda, a gente não terminou de confeccionar esse jogo ainda. E foi falado bastante sobre a sustentabilidade. E em parceria com a professora que trabalha a cidadania, a gente organizou uma palestra
com o tema Ações que fizeram ou fazem para melhorar o mundo, onde trouxe bastante assim sobre a reciclagem, né, os materiais que poderiam ser reutilizados, e paramos nessa parte da palestra, foi bem legal. E seria amanhã minha aula, onde a gente ia terminar de confeccionar o jogo, porém é feriado onde eu trabalho, aí só na semana que vem que a gente vai conseguir terminar. Mas a princípio eles gostaram muito porque, como é EJA médio, eles já são mais adultos, eles são bastante desmotivados, né? Às vezes vão para aula, às vezes não vão. E assim, de trabalhar o concreto com eles se interessam bastante, onde eles têm que produzir, eles mesmos pensar no que fazer, então está sendo bem bacana trabalhar com a cultura maker. Eu gostei muito. Legal, porque essa coisa prática é o que os alunos gostam de fazer, porque a gente sabe que os alunos eles ficam, nem todos, né, mas na grande maioria eles se interessam quando há esse desenvolvimento prático ali, então a cultura maker ela vem para dar esse up, né, apesar que dá mais trabalho. Eu visualizo que ela é mais trabalhosa do que a rotação por estação. Enquanto na rotação por estação eu consigo fazer, às vezes, em uma aula, às vezes a cultura maker não, né? Demanda um tempo maior. Mas é gratificante também, às vezes, os resultados. Obrigada, Sim, prof. sim, por nada. Quem que poderia comentar agora para nós? A prof. Maiara, né? Acho que na ordem aqui. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Professora, estou pelo celular hoje, deu um imprevisto, mas vou apresentar. Então, assim, eu trabalho em 2 escolas, uma é multiano e a outra é escola, né, integral, tipo, tem sexto e sétimo, oitavo e nono e ensino médio. Como os alunos do ensino médio já são, assim, muito agitados, são uma turma muito grande, eu achei melhor implementar o meu trabalho com o oitavo ano. Assim, pelo fato dele ser uma turma menor e eles serem bem participativos, né? Então, eu escolhi a Cultura Make, fiz com eles um diário, né? Até a princípio ia para ser uma agenda, daí virou um diário. Onde a gente organizou, comecemos na escola, né? Usamos folha sulfite, lápis de cor, canetinha, eles deixaram bem bonito o diário deles. E a gente organizou pelos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eles tinham, né, aquela rotina de todos os dias eles preencher o diário deles, contar como é que foi o dia deles, como que foi na escola, como que foi na casa, a rotina, né, do dia a dia deles. Daí, na próxima semana que eu tive aula com eles, a gente fez o compartilhamento desse diário. Então, assim, eu deixei a critério deles, para eles escolher um dia da semana que eles gostassem de compartilhar com os colegas, né? A gente fez uma roda de conversa e cada um apresentou um dia e falou um pouco da sua rotina do dia a dia. Eu também, né, fiz o meu, também apresentei para eles, escolhi um dia e apresentei. Foi bem legal, assim, porque eu acho que essa turma que eu implementei, ela é uma turma muito participativa, eles gostam de fazer trabalho, assim, diferente. Questão, assim, de outras turmas é tão difícil, tem uns que não querem fazer, que ficam achando defeito em tudo, ou só querem fazer esse vale nota, né? Então, acho, assim, que tá bem complicado de fazer, porque quando eu era aluna, eu lembro, assim, que eu gostava muito de fazer aulas diferentes, e hoje em dia os alunos não querem nada com nada, então tá ficando cada vez mais difícil da gente fazer as implementação. E foi isso, foi bem legal. Tem os depoimentos, eu já coloquei lá no meu relato, já fiz, só não entreguei ainda. Mas eu acho que se a professora puder dar uma entrada lá no meu trabalho e olhar, ver se está faltando alguma coisa, eu complemento e vou entregar. Tá. Não sei se Isso. teria mais alguma coisa. Não, seria isso no geral, porque a gente vai ter um momento específico, né, para apresentar, é só pra gente ver em que pé que vocês estavam. Mas uma coisa que a prof. Maiara falou, que agora até lembrei assim como um comunicado geral para todos, seria interessante se, após a implementação que vocês realizarem com os estudantes, vocês conseguissem coletar algum relato deles, né? Seja num papelzinho ali, vocês tiram o print, ou algo então que eles vão falar para vocês e vocês vão escrever lá no relato, assim, mas escrever se deu certo, se não deu, não tem problema, não precisa ser somente os relatos de algo que deu positivo,
né? Pode ser aqueles, ai, prof, não gostei, achei cansativo, achei trabalhoso. Então, é bacana vocês colocar, inclusive tem no slide lá, quando vocês organizam o relato de implementação, tem um espaço, né, que é para depoimentos, seja ele de alunos ou de quem participou da sua aula, ou um pedagogo ou quem for. Então, bem bacana e bem lembrado que a prof falou ali, me fez lembrar para todos. Ótimo, Sim, eu prof. até coloquei no meu lá, coloquei um vídeo de um aluno Sim. que eu pedi se eles queriam ser filmados ou eles queriam escrever. Quem quis escrever, eu, né, deixei a critério, eles escreveram, teve alguns que quiseram fazer vídeo, então eu coloquei, tirei foto e alguns eu mesmo digitei lá porque ia ficar muito apagada a foto, não ia aparecer. Mas tem vídeo também do relato dos alunos, o que que eles acharam sobre a atividade, né? Bacana. Ótimo, prof. Obrigado pelo relato por enquanto. De nada. Quem que seria agora o próximo que gostaria de comentar com nós? Fica à vontade, professor. Eu não implementei ainda, como coloquei lá no início, né? Nós tivemos um contratempo. No início, eu estava pensando em implementar com uma turma de formação de docente, segunda de formação de docente. Aí teve problema. No dia do saída, nós fomos deslocados. Vamos tirar uma sala e levar para outra. Aí começou o problema. E aí, na semana seguinte, chuva. Também não deu. Mas eu acredito que eu vou, agora, estava vendo, vou acabar implementando a rotação por estação, que eu tenho uma turma de 6º ano, que é bem tranquila. Como eu trabalho com história, né? Então, para mim, vai ficar mais tranquilo trabalhar com essa turma, a rotação por estações. Eu vou mais ou menos seguir o modelo de plano que a gente começou a fazer, porque eu já trabalhei com eles sobre um tema, e esse tema eles vão desenvolver nessas estações que eu vou... Ainda estou formulando o que eu vou cobrar deles nessas estações, né? Mas eu acredito que a rotação das estações ela é bem prática e rápida. 2 aulas é o suficiente para a gente conseguir fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa. E como vários professores aí falaram, né, que já é final do ano, os alunos já estão desanimados, então, e o 6º ano eu acredito que dá para trabalhar bem. Como eu já trabalhei um tema com eles, e o tema que eles gostam, principalmente estou terminando de trabalhar sobre Grécia Antiga, né? Aí eles trabalham em mitologia, essas coisas, eles gostam de desenhar, eles gostam de fazer cruzadinhas. Vou ver se eu consigo desenvolver com eles essa rotação por estações. E essa turma que eu tenho não é muito grande também, então não facilita bastante. 25 alunos, então eu acredito que 4 estações eu consigo desenvolver. Eu já tenho mais ou menos rascunhado o plano, né? Agora é só colocar em prática. Eu acho que vai ser isso aí. Não, e é bacana que a rotação por estação, como ela demanda, né, de certa forma, um menor tempo em relação à cultura maker, e o professor, eu lembro que na aula passada, de quarta-feira, foi ele que iniciou ali a ideia da rotação, né, que sugeriu até aquele tema relacionado à disciplina, e aí os outros cursistas até aderiram. Acho que já está bem encaminhado também em relação a isso. E como o tempo é menor de execução da implementação em si, então acredito que vai ter tempo suficiente aí para depois escrever o relato e, né, coletar as fotos, o relato dos alunos, assim, tão bem tranquilo em relação a isso. Ótimo, professor, obrigada. Quem que seria o próximo? Se não tiver ninguém na fila, eu posso falar, professora. Pode falar então, prof, fica à vontade. Eu só não vou conseguir abrir a minha câmera, gente, porque eu não sei se é minha internet ou se de repente seja o próprio celular, que só consegui acessar pelo celular. Mas enfim. Então, eu vou falar assim um pouco de como que já está o andamento da implementação, né, com a nossa turma. É uma turma de 1º ano, como eu não trabalho com a disciplina de projeto de vida, mas eu sou pedagoga dessa turma. Então, a gente está fazendo uma implementação aí de parceria junto com a professora.
E o objetivo dessa implementação é trabalhar neles a questão da resiliência, a questão do trabalho em grupo mesmo. E a gente optou por Cultura Maker. O projeto em si, a implementação em si, a proposta em si, ela é de uma festa das cores. Os alunos foram divididos em grupos e há a proposta, então, de que eles vão ter que pesquisar alguns assuntos, alguns temas relacionados a essas cores. Por exemplo, algum país em que a cor predominante da bandeira seja essa do teu grupo, né? Então, há toda uma discussão sobre isso, há toda uma questão de envolvimento cultural, e como a gente está vivendo um momento bem atípico, né? Essas questões de guerra e tudo mais, esses temas bem contemporâneos acabam vindo à tona nas discussões e, enfim... culinária, por exemplo, né? Quem pegou lá a cor preta, digamos. Então, eles trouxeram toda a questão da culinária, mas tudo voltado com a cor preta, sabe? A decoração, cada grupo fez um canto com uma decoração, tudo com a cor que cada um tinha determinado. Qual que foi o nosso objetivo, o nosso trabalho em relação a isso? Quando a gente dividiu os grupos, a gente optou em nós mesmos fazermos os grupos, porque a gente percebia que eles tinham, assim, muitas panelinhas dentro da turma, né? E isso a gente acabou misturando eles agora e trabalhando com eles a questão do respeito ao outro. O que é um projeto de vida? Se você tem uma ideia de empregabilidade, de mercado de trabalho, você vai trabalhar com uma equipe em que nem sempre você vai concordar com tudo. E os grupos que a gente percebeu, assim, que as ideias batiam muito, que eles estavam indo muito só num sentido, a gente chamava alguém de lado e dizia, olha, comece a discordar em tal ponto. Por quê? Qual que era o nosso objetivo? Que um deles discordando, os outros teriam que trabalhar a respeito àquela opinião. E aí, desmontava o trabalho. Mas e aí a resiliência? Então, assim, aspectos como esse, né, inclusive baseado em algumas propostas do próprio projeto de vida, né, da proposta do projeto de vida, a gente foi implementando durante a realização desse trabalho. E agora ficou a parte escrita, né, que nós vamos ter que colocar isso tudo no papel, vamos ter que dividir bem certinho o pós, né, porque o planejamento foi a execução foi de outra forma. E agora a gente vai ter que organizar isso e discutir novamente com eles o que foi bom, o que não foi, o que precisa melhorar, e é um crescimento, né? O interessante para nós é que a nossa proposta era algo micro, né? Era pequeno, na verdade, era uma intervenção para que a gente fizesse a implementação e pronto. E acabou assim se estendendo e tomando uma proporção bem maior, inclusive envolvendo outros componentes curriculares, como história, por exemplo, geografia e assim por diante. Ótimo, prof. Obrigada. E acho que agora nós já estamos encerrando, né? Quem que tem, acho que a prof. Daisy poderia comentar para nós, se puder. Acho que é a que falta. Então, boa noite a todos. Eu estava aqui fazendo algumas anotações, porque justamente, prof, eu não consegui ainda implementar, porque nós não tivemos quase aulas, sabe? Eu tive um curso na semana anterior e precisei me ausentar, então nós não tivemos aula. Essa semana, bem complicado por causa da chuva, muitos alunos faltando. Hoje eu tive bem poucos alunos na sala, mas isso não é a desculpa. Então, a questão é a seguinte, eu, dentro de tudo que eu trabalhei com a equipe, com a sub-equipe, né, com os demais, com os meus colegas, eu fui entendendo as coisas e cheguei, como a nossa aula seria na semana passada, seria gestão, seria parte da gestão ambiental, gestão do meio ambiente em que você vive, que eu entendo que é o convívio. Eu achei que estava assim, até eu estava pesquisando aqui as aulas, que são afins, né, que tem a ver para eu poder comentar com eles novamente. Então, nós temos uma série de aulas, desde do primeiro trimestre, segundo e terceiro, falando em gestão, aí lembrando que eu tenho projeto de vida, né? Então, dentro dessa área da gestão, desse tema da gestão, é que eu vou trabalhar, vou implementar
esse trabalho. E será a questão aí da rotação, né? Que eu, assim, achei mais viável, eu acho. Mais o meu tipo, né? Rotação por estações. Então, o que eu pretendo? Nós, hoje nós trabalhamos, digamos, aquela discussão sobre a sustentabilidade, né? O gerenciamento da sustentabilidade, se você estiver numa empresa, como será, né? Então, eu quero focar esse assunto, mas direcionado à empresa. Você é uma empresa, você é o proprietário de uma empresa, você é o gerente de uma empresa, como que você estaria preparado, né? Ou a sua empresa estaria preparada para, por exemplo, passar por uma fiscalização, né? Então, eu colocaria nas equipes várias atividades que comprovassem que a empresa está apta dentro do gerenciamento ou da gestão ambiental, tá? Eu acho que aqui em Castro, assim, para eles, seria bem aí dentro do trabalho futuro deles, por exemplo. Aqui é muita agricultura e muita pecuária, né? Então, normalmente, eles trabalham com isso, nas cooperativas. E eu andei, assim, meio que pesquisando, conversando com um, conversando com outro, para poder passar para os alunos, né? Então, por enquanto, estou nesse pé. Professora, aproveitando o gancho da nossa colega, da Deise, né? Essa questão de gestão de tempo a gente também abordou, né, na nossa implementação. É o que eu falei. A gente se propõe a um tema, a uma situação, e acaba, no decorrer, envolvendo muitas outras. E justamente da nossa última discussão, né, Deise? Eu acho que foi, não me lembro agora se foi ontem que a gente deu umas pinceladas ainda nos grupos anteriores, que a gente falava da importância dessa gestão do tempo para eles. E não só para eles, como para nós também, né? Eu falo assim nas nossas reuniões que Deus Cronos não tem colaborado, né? Ele tem judiado de nós, né? Tem. Aí a questão do você gerenciar o teu próprio tempo, né? E nós trabalhamos também na semana anterior, na semana retrasada, o planner, né? E semanal, nossa, como eles se bateram para fazer. Deixei que fizessem equipe também para favorecer, né? Mas se bateram para fazer assim uma loucura. E é primeiro ano, né? Primeiro ano, eles estão assim ainda crianções, na verdade, né? Eu vi a professora falando que não tem quem lide. Chegando ao final do ano, né? A experiência que a gente carrega aí de longo tempo, final de ano não é fácil. A professora poder juntar uma equipe, poder fazer um trabalho na sala de aula, parece-me que eles estão assim enlouquecidos, né? Mas eu acho que é mais interessante um trabalho assim do que aquela coisa da aula maçante, né? Aula, falar. E projeto de vida se fala muito, né? Eu tenho que buscar neles, né? O objetivo seria isso, a oratória, né? Porque a oratória eu tenho desde a 1, estamos agora atravessando a quinta fase, a quinta parte de oratória, e mesmo assim tem os que são sabe, difíceis de você tirar um discurso ali, tirar uma fala, né? E eu que falo pouco, então é difícil. Mas tudo bem, a gente vai caminhandinho, vai dar certo. Com certeza, né? Não dá para desistir. Era igual a mensagem. Era igual a mensagem inicial lá que comentava, né? Que a gente pratica, né? Tem que praticar, realizar, e isso tem que ir para frente, né? A gente não pode desanimar, senão a gente perde as esperanças mesmo. Mas bem bacana, assim, eu acho que a prof. Viviane, se não me engano, ela tá em aula, ela entrou, né, mas eu sei, acho que ela não vai poder comentar aqui. Mas assim, Prof, oi. Desculpa, senão eu acabo esquecendo. Eu não fiz ainda a implementação. E aí eu estou entrando lá no Classroom, e lá, aquela que é do dia 29, que você postou lá, porque lá eu entro, lá diz grupo 4, é essa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui até, que daí nós já vemos no geral. É turma... Deixa eu ver, o professor João é da turma N.
Deixa eu entrar aqui na turma N. Tá. Você quer saber sobre os slides? Não, eu quero fazer a implementação, eu quero escrever, né? Ah, tá. Tá. Então, eu tô meio perdidão aqui, Tá, prof. então eu venho É aqui planificação, né? em atividades, né? Aí Calma eu aí. venho aqui em relato de implementação. E daí para vocês, embaixo, vocês já vão ter um Ah, slide. Quer ver, ó? Se eu entrar aqui no de vocês, eu vou ver o slide do professor João. Para mim aparece um então. pouquinho diferente, né? Mas vocês já vão ter esse slide Tá, pronto. eu tava olhando por aqui, pelo meu, Ó, ele tá eu meio que aqui, perdi ali. Tá, já é o seu. Então, tudo que você alterar aqui, para mim já vai aparecer. Se, tá. por exemplo, agora, se você tivesse com ele aberto, escrevesse o seu nome, para mim já ia Aham. aparecer e automaticamente já salva, então. Né? Tá, então, só, prof, só por gentileza, eu perdi ali a entrada que eu tava olhando no Tá, meu então aqui. peraí. Aonde que foi? Então vamos Aonde que a voltar. prof foi? Tá. Então eu tô aqui na turma N. Tá, Aí eu venho aqui em uhum, atividades. tá. Daí eu entro em relato de implementação. Ah, tá. Tá? E de agora, talvez essa parte para vocês e para mim seja um pouquinho diferente. Talvez para vocês esteja aqui embaixo, ó, o Ah, slide, entendi. tá? Tá, Ou apareça do lado, não sei como é que vai aparecer para vocês agora essa parte, tá. que daí você já vai Uhum, ter acesso então a esse relato de implementação, tá. Tudo bem. tá? Beleza. Daí já que eu tô aqui com o relato de implementação aberto, então eu já vou aproveitar esse momentinho só para reforçar então, né, quais são os elementos ali, o que vocês precisam entregar. Então vou colocar aqui em tela cheia. Aqui nesse primeiro slide, então vocês vão completar com o nome de vocês, né? Então, como vocês já têm esse arquivo lá, todo mundo recebe né, salvo automático e depois só aparece um botãozinho no canto. Eu só não consigo mostrar porque para mim é diferente. Mas daí aparece tipo enviar, alguma coisa assim, né? Quando vocês então tá pronto, vou enviar, né, para a professora. Então é alguma coisa assim no canto direito. Aí essa Eu parte acho que é a palavra entregar. entregar, ok. Então é entregar mesmo. Uhum. Essa parte aqui, ó, vocês podem tirar, né? Esse slide que vocês podem apagar, se vocês quiserem, porque só tá explicando. Esse aqui também, vocês podem apagar ele a princípio. Esse também, né? Que aqui fala da autoavaliação, que é só no momento que vocês forem entregar. Né, que vocês já têm esse formulário ali onde eu fui e mostrei para o professor João em atividades avaliativas, relato de implementação, já tem um link lá, um formulário para vocês responder. Então, a princípio, esse aqui dá para apagar. Aqui também, ó, posso apagar esse modelo. Aí venho aqui, então. Coloco o nome de vocês de novo, o meu nome, o nome da escola, o NRE, o ano, a série, o objetivo de aprendizagem. E aqui vocês colocam, então, somente se foi Cultura Maker ou rotação por estação, tá? Não precisa detalhar muita coisa aqui nesse primeiro slide de identificação. Posteriormente a isso, então, vocês têm esse slide aqui, ó, que é a descrição. Então, tá falando aqui, ó, descrever como ocorreu a implementação e demonstrar como foram executadas todas as ações e as etapas da metodologia. Aqui, se precisar duplicar esse slide, vocês podem, fiquem à vontade. Aqui, então, é para detalhar, assim, como que foi, né, tentar explicar esse passo a passo de como se deu a atividade. Comentar, por exemplo, se for na rotação por estação, quais são cada estação, quanto tempo durou, então explicar, né? Detalhar, aliás, né, como que foi. Aqui vocês podem, então, nesse slide as evidências, vocês podem colocar imagens, vídeos, áudio, podcast, podem falar sobre da implementação no geral, o que teve de desafio, aspectos positivos que envolveram essa ação. Aqui também, se necessário for, vocês também podem duplicar esse slide quantas vezes forem necessárias. Depoimentos, aqui é aquela parte que eu comentei, que vocês podem, então, tirar uma foto do que o aluno escreveu,
ou copiar exatamente o que o aluno escreveu, às vezes, e digitar aqui, ou então, às vezes, colocar um áudio, um texto, um vídeo, né, a respeito dessa prática realizada. Dos estudantes, aqui é especificamente dos estudantes. E como eu disse, às vezes esses depoimentos não vão ser positivos, mas é para a gente refletir sobre a nossa prática. Tipo, às vezes um aluno falou, olha, professora, quando eu trabalhei em rotação por estação, os meus coleguinhas, eles não me ajudaram a fazer a atividade. Eu tive que fazer sozinho. Às vezes pode acontecer um depoimento nesse sentido. Mas é bacana colocar esses depoimentos também, né, para a gente refletir, então, o que eu posso melhorar, ou aqui no grupo mesmo, no dia da apresentação, o que a gente poderia fazer a respeito disso. Feedback de observação. Aqui, esse slide é opcional. Porque, por exemplo, às vezes, quando vocês fizeram essa implementação, não participou um pedagogo, ou né, estava só você na sala. Então, você não consegue pegar o feedback de observação de outra pessoa. Ou também pode ser um dia, então, que o diretor lá foi, né, observar a aula, igual eles estão fazendo com frequência, ou um pedagogo. Então, esse podem tirar ou não, que às vezes pode ter acontecido ou não. Resultados alcançados. Apresentar os resultados alcançados que foram perceptíveis no aprendizado dos estudantes, como eles participaram e reagiram às atividades propostas pela metodologia usada, articulando os resultados esperados com os resultados alcançados. Aqui a sacolinha que fica aqui do lado, né, tipo para lembrar o que é para a gente colocar em cada slide. Depois, se vocês quiserem tirar, vocês podem, né? Deixa só o título, resultados alcançados. E aí vocês descrevem aí da maneira como acharem conveniente. Tem esse outro aqui da autoavaliação, né? Então, aqui vocês vão expressar uma análise pessoal do impacto do trabalho realizado no grupo de estudos, no GE, né, na prática pedagógica, incluindo tanto os desafios enfrentados quanto aos aspectos positivos, conforme também registrado no formulário. Aqui, então, tem base no formulário, quando vocês preencherem ele, né, mas vai ser essa análise pessoal, o que deu certo, o que não deu. A metodologia é difícil, tem várias etapas, ou não, ela é válida, mas talvez em nem todos os momentos da aula, porque a gente tem que seguir planejamento, não sei, né? Aqui vocês podem colocar, então, mesmo essa análise pessoal. E seria isso. Então, esse é o relato de implementação. Vocês podem entregá-lo em formato de slides mesmo, né? Aqui vocês têm acesso a colocar as caixinhas de texto, né? E já conseguir escrever. Então, ó, a princípio, vocês têm um slide para completar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí, tirando aquele caso não teve ninguém que participou da sua aula no momento, né? Esse feedback de observação. Então, quantos que eu falei? Até me perdi agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seriam 6 slides, vamos dizer assim, obrigatórios, né? Que vocês, então, escreveriam ali sobre o que está falando, né? Autoavaliação, feedback de observação, depoimentos, evidências, descrição e esse slide inicial. Então, lá, é isso que vocês precisam entregar. O plano, né, acredito que já esteja ok, porque vocês já fizeram ele em conjunto, então, às vezes, só precisou fazer uma adaptaçãozinha ou outra, né, para fazer a implementação no geral. Alguém teria alguma dúvida, algo que queira que eu esclareça agora, né, nessa reunião de hoje? Além do... Oi? Essa aula vai estar gravada, a gente vai ter acesso a ela, né? Sim, vocês têm acesso a ela. Vai colocar no dia lá, colocando as outras, os links lá e do dia, né? Sim. E qualquer coisa, a gente, quando for fazer, que surge as dúvidas, a gente pode vir na aula aqui. Ótimo! E também, caso surja dúvida, bem na hora que vocês estão fazendo alguma coisa e às vezes não tem tempo de assistir, voltar a assistir o vídeo, me manda uma mensagem no particular, que eu sempre consigo responder, mando áudio, tento explicar ali da melhor forma, tá? Não fiquem com as dúvidas que eu tento esclarecer assim quando eu puder responder a todos. Maravilha. Tá? Então,
Acho que da reunião de hoje seria isso, né? Já que era esse momento assim dessa conversa inicial para ver como que tava as implementações, né? Acho que dá pra gente fazer a nossa fotinho final, então. Daí essa foto, como eu tenho da turma U e da turma N, eu vou postar nos dois, né? Porque daí vocês têm o Class, então eu vou postar a foto nos dois. E esse link também da gravação eu vou postar em ambas as turmas, né? Para vocês terem acesso a ela. Então, vamos lá para o print. Pode falar, prof. Daiane, antes do print. Eu queria, professor, no caso, eu que não vou aparecer na foto, eu acho que deve ter uma ou outra que eu também não apareci. Daí consegue justificar essa... Sim. Sim, a princípio eu tento justificar ali com a minha tutora, acredito que não haverão prejuízos aí no final da jornada quanto à câmera. Assim esperamos. Então tá bom, obrigado, prof. Então vamos lá pro print. 1, 2, 3 e foi. Ótimo. Então, agradeço, né, a participação de vocês hoje, em estarem participando em um horário diferente do que vocês estão acostumados. Já espero que vocês tenham um bom feriado, né? Esse feriadinho é muito bom. Quinta e sexta dá pra gente dar uma boa descansada, né? Se organizar, porque tá chegando o final de ano, esses alunos já estão correndo. Se liga para corrigir. Vocês não têm ideia a quantidade de se liga que eu tenho para corrigir. E acredito que não seja só eu, né? Mas oremos, igual a gente brinca, né? E vamos seguir. Então, tenham todos uma boa noite, tá? E aí, fiquem bem. Prof. Lucimara, pode falar. A nossa próxima encontro é na quarta, daí? Isso, segue normal, quarta-feira, daí normalzinho, tá? Semana que vem, né? Semana que vem, certinho no horário, tá? Bom feriado para vocês, até mais, Boa tchau, noite. tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau.